Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quando nós chegamos aqui, o Senhor, Ele já estava, igreja. Que gostoso, que satisfatório chegar na casa do Senhor e Ele falar conosco em cada detalhe, em cada louvor, em cada oportunidade. O Senhor, Ele fala conosco. Sem muita perca de tempo, igreja, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Conforme achando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos 16. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos estar lendo do versículo 25 até o versículo 33. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhes disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Possam tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Sabemos que essa palavra ela é uma palavra bastante conhecida, e nessa noite vamos dar um tema a essa palavra, e o tema será: todas as prisões serão abertas em nome de Jesus. Todas as correntes serão caídas no nome de Jesus Cristo. Independentemente do problema, de qual foi e qual é a situação que nos aprisiona, nessa noite iremos sair daquelas portas com elas no chão, em nome de Jesus Cristo. Igreja, essa palavra vai nos contar que Paulo e Silas, no versículo 25 a seguir, fala que Paulo e Silas, eles estavam dentro de uma prisão, mas para isso acontecer tinha que ter um motivo específico a qual o levasse eles para aquele lugar. E no versículo 16 diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós entendemos que naquela época tinha uma moça, uma jovem, e ela possuía um espírito maligno esse que era um espírito de adivinha. E certamente ela tinha dono. E eis que Paulo e Silas estavam indo fazer a obra do Senhor. E enquanto eles iam, essa jovem sempre aparecia no caminho, dizendo: olha, estes são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Eles é quem anuncia a nós a salvação. Só que Paulo sabia que aquele elogio não estava vindo de uma pessoa que estava com o Espírito Santo, mas estava com o espírito do inimigo. Aquele espírito que a possuía aquela jovem não era o Espírito de Deus, não era o Espírito que habita nessa igreja, não era o Espírito que habita em nossos pastores, em nossos missionários, nos nossos irmãos, mas era um Espírito do adversário das nossas almas.
E Paulo já estava perturbado, incomodado, porque todos os dias que eles iam, sempre aquela mulher aparecia e sempre ela estava dando elogios e dizia: olha, estes são os servos do Deus Altíssimo, a qual nos anuncia a salvação. Ele sabia que aquele espírito era mau. E Paulo tinha toda a autoridade do Espírito Santo e a obra começou logo ali. Ele simplesmente deu para trás e repreendeu aquele espírito. Espírito de adivinha, eu te ordeno em nome de Jesus, saia dessa jovem. E imediatamente aquele espírito saiu. Ela mentiu quando ela dizia que ele era alguém que anunciava a salvação. Ela mentiu? Não. Ela não mentiu. Ela disse palavras bonitas. Ela disse palavras que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir. Palavras que aumente o nosso ego. Mas não estava vindo de Deus. Isso, sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que nós temos que estar atentos com certos elogios que sobrevêm a nós. Porque nem todo elogio que vem a nós provém da vontade do Senhor. E através de muitos elogios, muitos irmãos, nossos irmãos na fé, caíram. Tem pessoas que elas não conseguem lidar com a fama e acaba deixando o elogio subir pela cabeça, e quando menos espera, está onde um dia saiu. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a glória ela é do Senhor. Então Paulo e Silas ali, sabendo que ela estava proclamando palavras boas a respeito deles, eles sabiam que aquilo não era de Deus. Quando ele expulsou aquele espírito imundo, o que aconteceu? Logo, os seus senhores perceberam que eles iriam levar um grande prejuízo, pois aquela jovem, ela era usada para que ela adivinhasse, e assim eles recebiam lucros em cima daquela jovem. E quando o espírito foi expulso, imediatamente quando Paulo profetizou para que aquele mal saísse da vida dela, imediatamente aquele espírito saiu, e logo ali o inimigo começou a tramar uma grande armadilha para Paulo e Silas. Assim, os senhores levou Paulo e Silas aos magistrados, que eram senhores daquela época ali, autoridades, juízes, posso dizer dessa forma. E eles levaram e contaram o que tinha acontecido, que aqueles homens tinham dado um grande trabalho, tinham dado um grande prejuízo, pois havia expulsado daquela jovem o espírito a qual fazia com que eles se lucrassem em cima. Então, o que eles pensaram? Vamos açoitá-los, vamos bater neles, vamos deixar eles de uma forma para eles entenderem que eles não deveriam ter feito aquilo. E o que eles fizeram? Tiraram a roupa de Paulo e Silas no meio da praça, tá? No meio da praça, em público. Tiraram a roupa de Paulo e Silas e sobreveio a ele uma grande vergonha publicamente. E começaram a açoitá-los. Açoitaram tantos Paulo e Silas que certamente eles ficaram numa condição horrível de se ver. Mas todos se reuniram para ver aquilo acontecer. Não foi simplesmente os magistrados, não foi em praça pública. Todos se reuniram contra Paulo e Silas. E eles estavam indo fazer a obra do Senhor. Eles estavam indo fazer a vontade de Deus. E sabe o que o Espírito Santo nos revela nessa noite? É que mesmo nós estando em obediência, Deus permite sim que o mal sobrevenha a nossas vidas. Que no meio da nossa caminhada cristã, que no meio da nossa jornada, mesmo nós fazendo a vontade do Senhor, nós não estamos escape de passar por dias ruins das nossas vidas. Nós não estamos. Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor. Eles estavam em um lugar pregando, orando, fazendo o querer e a vontade de Deus. Mas infelizmente sobreveio a eles essa grande tristeza. Mas outra coisa é que em meio ao nosso processo,
em meio à nossa dor, existe um grande propósito do Senhor em nossas vidas e na vida dos nossos. E quando levou Paulo e Silas para a prisão, não ficou simplesmente eles presos, reclamando, murmurando pelo que estava acontecendo a eles. Não, igreja. Eles começaram a orar, eles começaram a louvar, eles oravam e entoavam louvores ao Senhor. Porque em meio à nossa dor é necessário que nós adoremos, é necessário que nós o louvamos e que nós oramos ao nosso Deus. Sabe quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis? Falo isso por mim mesma. Quantas vezes eu me pego passando por um momento difícil, eu começo a desabafar com o irmão, com a irmã, mas na verdade, o único que pode me ajudar é o Senhor. Se Ele não der uma ordem para o meu irmão me ajudar, o meu irmão não vai me ajudar. Quantas vezes nós batemos na porta de um irmão, de um vizinho, ou até mesmo pegamos o celular para contar certas decepções que nós enfrentamos e o Espírito Santo dizendo: conta para mim, eu posso te ajudar, eu posso fazer. Olha a condição que Paulo e Silas estavam. Eles poderiam murmurar, dizer: Senhor, eu não vim para aqui para isso, eu não vim para aqui para apanhar, eu não vim aqui para ser açoitado, eu vim aqui para fazer a tua obra. Por que o Senhor está permitindo que eu passe por essas situações? Lembra de Daniel? Deus não livrou ele da cova dos leões, mas Deus livrou ele dos leões. Às vezes Deus nos permite chegarmos ao fundo, ao nosso fim. Não é para a nossa morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Nem todo mal vem para a morte, mas sim para a glória de Deus. Eu não sei qual é a situação que a igreja se encontra nessa noite, o que a igreja tem passado, tem buscado, tem clamado ao Senhor, mas eu sei de uma coisa, que o mesmo Deus que esteve com Paulo e Silas, Ele está com a igreja. E quando Deus quer impedir, não existe nada e nem ninguém que possa dizer o contrário, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não precisa do relógio da terra, não. Ele faz no momento e na hora que Ele quer. Paulo e Silas tinham todos os motivos naquele momento para murmurar, para reclamar, mas eles decidiram fazer diferente, orando e louvando ao Senhor. À meia-noite, existe um mistério na meia-noite, porque estava perto da meia-noite, eles estavam presos. E sabe o que estava sobre eles? Além deles estarem no interior do cárcere, colocaram sobre eles um tronco nos pés, impedindo com que eles se levantassem. Hoje, nós entendemos que quando os policiais vão prender os bandidos, eles usam algemas nas mãos, porque a mão representa perigo. Pode pegar uma faca, um revólver, pode tentar se defender de alguma forma, né? Eu mesma já vi em vídeos que não algemaram direito e com a própria mão tentou tomar a arma do policial. Então, eles não algemaram as mãos, mas sim os pés, impedindo com que eles se levantassem. Mas não tinha problema, porque aonde eles estavam, o Espírito Santo de Deus estavam com eles. Porque muitas das vezes não é o lugar, é sobre você, é sobre mim, é sobre quem habita em mim, é sobre quem habita em você. Paulo e Silas foram fiéis na dor, na tristeza, no choro. Eles foram fiéis, mesmo que eles apanharam, foram açoitados em praça pública, envergonhados, mas eles continuaram sendo fiéis ao Senhor. E no meio dessa fidelidade, perto da meia-noite, eles começaram a orar, eles começaram a louvar ao Senhor, e olha só o que aconteceu: houve-se um grande terremoto, e as cadeias começaram a se abrir. As prisões começaram a se abrir. E não somente Paulo e Silas, mas sim todos aqueles foram soltos.
Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está sentadinho aí nessa cadeira e diz assim: ah, mas eu não faço nada, eu não estou na frente da obra, ah, eu não fico no som, eu não cuido do ministério infantil, eu não louvo, eu não faço parte ali do grupo de obreiras, eu não faço nada. Mas deixa eu te contar uma coisa, você veio, você está ouvindo a palavra do Senhor. E quando nós tiramos um tempinho para ouvir a palavra do Senhor, meu irmão, é para ouvir Deus, é para ouvir o teu Criador, minha irmã, é para ouvir o teu Pai, é para ouvir aquele que te conhece antes mesmo de você ser gerado, é para ouvir a Ele. Ainda que você ache que você não é ninguém, que você não é importante, você é importante para o Senhor. Lembre do louvor do irmão Paulo: você é importante para Deus, você é especial para o Senhor. Você é uma joia rara. Quem te criou, Ele destruiu a forma. E não existe ninguém igual a você. Ainda que esteja sentadinho, sentadinha, você veio ouvir a palavra do Senhor. E é interessante quando nós nos aproximamos de pessoas que têm um propósito e que têm um negócio com Deus. Porque quando aquela pessoa é abençoada, nós também somos. Os outros prisioneiros, quem sabe eles queriam dormir, eles estavam ali, como de costume, a ponto de deitar e dormir como normalmente nas outras noites. Mas enquanto Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor, a palavra disse que eles estavam o quê? Ouvindo. E a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam ouvindo, e de repente o terremoto sobreveio, e não somente a prisão de Paulo e Silas foi aberta, mas a prisão de todos aqueles foram aberta. A de todos. E nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, e eu creio em nome de Jesus Cristo, se existe alguma corrente que nos aprisione a chegarmos mais perto de Deus, existiu, porque em nome de Jesus não irá mais existir, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós temos que orar, nós temos que profetizar, como Paulo e Silas profetizou. Jesus, em uma conversa com os seus discípulos, ele dizia assim: profetiza no meu nome que acontece. Em Mateus, não me lembro muito bem o capítulo e muito menos o versículo, mas a palavra do Senhor diz assim: que tudo o que pedires em oração, crendo, receberei. Se pedir no nome de Jesus, acontece. Se pedir em oração, também acontece. Então nós temos que profetizar sobre nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre a nossa escola, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa rua, sobre a nossa vizinhança. Nós temos que profetizar as bênçãos do Senhor. Temos que ser como Daniel, orar. Temos que ser como Davi, adorar ao Senhor. E temos que ser como Ezequiel, profetizando que nós recebemos a bênção. Às vezes nós achamos assim: ah, fulano de tal tem que vir aqui fazer oração na minha casa, profetizar na minha casa. O mesmo Deus que é na vida daquela irmã, é também na minha vida e na sua vida. Às vezes o que falta é nós nos levantarmos, posicionarmos e dizer: mal saia da minha casa agora, em nome de Jesus. O mesmo Espírito Santo que está sobre a vida dos pastores e das missionárias é o mesmo Espírito Santo que está em nossas vidas. Às vezes o inimigo até bate palma e sorri da nossa cara, porque nós podemos sim levantar, porque nós temos um Deus grande, um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Mas às vezes nós ficamos confiando na oração das outras pessoas, enquanto isso nós não nos levantamos e não oramos. E nós precisamos nos posicionar. E o que aconteceu, igreja? Quando aquelas prisões se abriram, o carcereiro, a qual tinha levado Paulo e Silas para aquele cárcere, ele estava dormindo. Mas quando ele ouviu o barulho, ele entendeu que alguma coisa anormal estava acontecendo. Quando ele esteve em si,
ele entendeu que algo sobrenatural havia acontecido. E este algo sobrenatural é que nunca tinha acontecido em lugar algum. Quem sabe aqui na nossa cidade, se disser assim, fulano de tal foi preso e eles vão passar a noite toda orando ao Senhor, quem sabe os outros presos não iriam repreendê-los e eles paravam a adoração. Mas Paulo e Silas, eles não temeram, eles continuaram fazendo a vontade de Deus. Quando aquele carcereiro entendeu que algo anormal havia acontecido, igreja, ele temeu. Ele achava que aquilo dali seria o fim, porque ele achava que todos os presos tinham fugido e ele iria prestar conta para o seu patrão. Ele tirou a espada e ele tentou se suicidar, porque ele via que aquele problema era um problema muito grande que ele não podia resolver. Mas vamos entender uma coisa, é que em meio à dor, em meio a sofrimento, existe um propósito do céu determinado para a minha e para a tua vida. Existia um propósito ali, igreja, e vamos entender qual era este propósito. Paulo e Silas, naquela prisão, foi levado pelo carcereiro no interior de um cárcere. Ali ele estava, foi levado pelo carcereiro. Mas quando o carcereiro viu aquela situação, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Mas antes, quando ele queria tirar sua própria vida, Paulo e Silas deu um grito: não faça isso, pois todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. O crente, quando é verdadeiramente servo do Senhor, ele não foge diante das batalhas. Ele permanece até o fim, porque ele sabe, ele entende que quem peleja por ele é Deus, é o Senhor dos exércitos. Paulo e Silas tinham motivo naquele momento para ele fugir daquele lugar, mas ele ficou até o fim, até a obra do Senhor ser completa naquele lugar. Paulo e Silas estavam ali e todos olhando aquela situação, ninguém saiu. Deus não permitiu que ninguém saísse daquele lugar, mas que todos ficassem. E quando o carcereiro se ajoelhou diante de Paulo e Silas, ele queria ter aquilo que Paulo e Silas tinham, que era a presença do Senhor, era a presença de Deus. E ele disse: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Eles disseram: crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Jesus não tem salvação só para mim não, meu irmão. Jesus tem salvação para mim e por toda a minha parentela. Jesus não tem salvação só para você não. Jesus tem salvação para você e para toda a sua família. É para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para te dizer: a salvação não é só para você, a salvação é para toda a sua casa. Creia, confia e espera no Senhor. E sabe o que o carcereiro fez? Quando ele recebeu essas palavras, aquele que havia açoitado Paulo e Silas, levou Paulo e Silas para a sua casa e de um homem mau se tornou um enfermeiro. Começou a curar as feridas, os açoites que eles tinham dado em Paulo e Silas. Começou a curar as feridas. E sabe o que Deus diz nessa noite para nós? Quem te feriu, quem te machucou, quem te deixou no seu nível pior, será usado para te curar também. Será usado para te ajudar a levantar. Será usado para te honrar em praça pública também. O propósito de Deus na vida de Paulo e Silas era fazer com que toda a família daquele carcereiro fosse salva.
E se Paulo e Silas não tivessem orado, não tivessem buscado ao Senhor, não tivessem adorado a Deus naqueles tempos difíceis, talvez essas coisas não teriam acontecido. Mas o servo do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor, ele é apedrejado, ele é humilhado, ele é açoitado com palavra muitas das vezes, mas ele permanece fiel, porque ele entende, ele sabe quem foi que chamou ele, foi o Senhor dos exércitos. E quando Deus nos chama com um propósito, nós podemos ter a certeza que não será fácil chegar até o nosso propósito, mas que Ele vem, independente da luta, independente da circunstância, o Senhor está conosco neste processo. Amém, igreja? Que nós possamos nessa noite receber essa palavra e entendermos que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é bem maior do que o nosso processo. Mas primeiro nós precisamos nos amadurecer, entender que as bênçãos do Senhor, ela não vem de qualquer maneira para a nossa mão. Primeiro Deus precisa nos lapidar, nos transformar, para que as bênçãos dele cheguem até nós. Assim como Paulo e Silas, ore, louve ao Senhor, porque em meio à sua adoração, em meio à sua oração, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de todos os nossos. E assim eu agradeço a minha oportunidade e que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração melhor.